Futebol de Verdade com António Tadeia. Olá a todos e sejam muito bem-vindos ao Futebol de Verdade Flash para o Sporting Clube Braga 1, União Berlim 1. Foi a expulsão de Niakhaté, logo há meia hora de jogo, que condicionou muito seriamente a possibilidade do Sporting Clube Braga manter mais viva a possibilidade de continuar na Liga dos Campeões, ainda que ao mesmo tempo ela tenha contribuído para a redução da redundância no meio-campo. Minhoto, pois que Artur Jorge tinha povoado o setor com 3 unidades, de forma a espelhar os 3 médios da equipa alemã. O treinador português viu-se então forçado a abdicar de um médio para repor a linha de 4 atrás e foi da liberdade dada a Khedira, o centrocampista de referência do adversário, que nasceu o lance do golo do União Berlim. Ao mesmo tempo, foi também do recuo de Zalazar para perto de João Moutinho que partiu a reação bracarense. E, havendo justiça, a segunda parte deveria ter valido aos guerreiros do Minho a possibilidade de somarem os 3 pontos. O empate acabou por ser uma meia dose em todos os capítulos. Não chega para garantir a Liga Europa, que em caso de vitória do União sobre o Real Madrid no último dia, dependerá de pelo menos um empate bracarense em Nápoles, mas também não chega para afastar a equipa portuguesa da fase seguinte da competição, pois um sucesso por 2 golos de diferença em Itália, garantirá uma vaga nos oitavos de final em detrimento dos italianos, que aí lutarão pela vida. O peso da responsabilidade do jogo, e aí com certeza também a lesão de Bruma, terão levado o Artur Jorge a abdicar de uma unidade na frente, do seu habitual 4-2-3-1, para se apresentar com Vítor Carvalho ao lado de João Moutinho e pedir a Zalazar que compusesse o tal meio-campo a 3, de que vos falarei mais à frente na fotografia tática do jogo. Ora, como também o União Berlim, que estreava um novo treinador, o croata Nenad Bjelica, abdicou da linha de 5 defesas, dispondo-se em 4-3-3, o efeito espelho dos 2 dispositivos táticos acabou por contribuir para um início de jogo muito amarrado e pouco interessante para o Sporting de Braga, que tem a melhor equipa. Simone Banza, após um passe atrasado de Horta, nem chegou a finalizar a primeira situação promissora do jogo, aos 16 minutos, mas Jaló, aos 28, desperdiçou um cruzamento de Gomes e cabeceou para fora. 2 minutos depois, sem que o União tivesse ainda sequer visado a baliza de Mateus, deu-se a expulsão de Niakhaté. E do desencaixe tático nasceu o golo alemão. Com espaço, Khedira lançou o lateral Roussillon, que atraiu José Fonte às costas de Víctor Gomes e cedeu para um remate certeiro do extremo Gosens. O Braga, no entanto, não se entregou. Ainda esteve à beira de empatar na primeira parte, numa série de 3 remates que encontraram sempre um corpo adversário em vez de seguirem para as redes, mas fê-lo logo a abrir o segundo tempo, quando o Horta recuperou uma saída de bola mal conseguida por parte de Noca e o lançou de Jaló, imparável, em direção às redes. O 2-1 pairou depois sobre a pedreira durante uns 20 ou 25 minutos, nos quais Jaló por uma vez e Horta por duas o tiveram à mercê de um pequeno detalhe. Só que os bracarenses acabaram por pagar o esforço de um jogo que estrategicamente tinham partido e não só começaram a perder cadência, como baixaram também a qualidade com as saídas dos esgotados Víctor Gomes, Zalazar e Jaló. Salvou-se assim o tal empate meia dose, quando a realidade até mandaria que o Sporting Clube Braga levasse os 3 pontos. Triplicou os remates do adversário, 18-6, e duplicou o índice de golos esperados, 1,5 a 0,7. Mas o Braga acabou por deixar confirmar tudo o que a estatística mandava esperar. Voltou, por exemplo, a ser incapaz de fechar a sua baliza. E isso custou-lhe caro. Ora, vamos então à fotografia tática deste Sporting Clube Braga União Berlim. No caso do Sporting Clube Braga, Artur Jorge fez 4 alterações relativamente à equipa que tinha ganho por 4-1 ao Portimonense em jogo da Taça de Portugal no fim de semana. Trocou o guarda-redes, fazendo regressar o titular Mateus para o lugar de Ornichek. Trocou o ponta de lança, também com o regresso do titular Simone Banza em vez de Abel Ruiz. Trocou o defesa esquerdo, também fazendo regressar o titular que é Borja, em detrimento de Adrian Marin. E depois mexeu no meio-campo, mexendo também ao mesmo tempo no equilíbrio do setor, com a troca de Pizzi por Vítor Carvalho. Aquilo que tem sido mais ou menos comum nesta equipa do Braga é jogar com 2 médios, a escolher entre os jogadores que são mesmo médios puros e depois juntar um jogador com características mais de segundo avançado nas costas do ponta de lança. Ora, desta vez, com a troca de Pizzi, que tinha jogado em Portimão, por Vítor Carvalho, o que aconteceu foi que os 2 médios eram, de certa forma, redundantes, 2 jogadores, sobretudo, seguros, como são Vítor Carvalho e João Moutinho, e depois Zalazar, que geralmente é o médio que fornece ruptura, que fornece o passe progressivo, que fornece a possibilidade de avançar a equipa desde a posição de segundo médio, apareceu como segundo avançado, dessa forma, estando
longe daquilo que podia vir a fornecer. Foi essa alteração, foi esse regresso de Zalazar à posição de segundo médio que a expulsão de Niakate acabou por permitir. Mas, antes disso, olhemos para a equipa do Union Berlim, onde Nenad Bielica fez também 4 alterações relativamente à equipa que tinha empatado na última jornada da Bundesliga com o Augsburg. Trocou Trimmel por Juranovic, trocou Aberer por Khedira, trocou Jekyll por Roussillon e trocou Fofana por Tossar. Isto deu-nos um União Berlim em 4-3-3, disposição um pouco invulgar, embora mesmo olhando para aquilo que era a equipa inicial, se pudesse admitir que a equipa pudesse aparecer com uma linha de 5 atrás, porque Gosens, habitualmente ala esquerdo no sistema 3-5-2, desta equipa do União Berlim, apareceu como extremo esquerdo. Mas olhemos então para a organização das duas equipas. No caso do Braga, Mateus guarda-redes, depois defesa a 4, com Víctor Gomes à direita, Borja à esquerda, José Fonte e Niakate como centrais, Moutinho e Vítor Carvalho eram os dois médios, com Zalazar a aparecer como 10 nas costas do ponta de lança, Simone Banza, Jaló aberto na direita e Ricardo Horta a fazer muitos movimentos da esquerda para o corredor central. Do outro lado, uma equipa do União também em 4-3-3, com Ranau como guarda-redes, depois Juranovic era o lateral direito, Roussillon o lateral esquerdo e a dupla de centrais, apenas 2, com Gnocca e Diogo Leite, o português Diogo Leite. Remy Khedira era o médio mais destacado, o médio que jogava atrás dos outros dois, invertia um bocadinho o triângulo de meio campo, o União Berlim relativamente ao Sporting Clube Braga, porque se o Braga jogava com 2 atrás e 1 à frente, o União Berlim jogava com 1 atrás, que era Khedira, e depois Tossar como médio interior direito e Lodani como médio interior esquerdo, e mais à frente o Kevin Folland a partir do corredor direito, o Robin Gosens a partir do corredor esquerdo e Behrens como ponta de lança. Ora, a expulsão de Niakate ao minuto 30 veio desfazer este efeito de espelho, este encaixe perfeito entre as duas equipas. Porquê? Porque, logo à partida, Artur Jorge mandou recuar Vítor Carvalho para central. Foi Vítor Carvalho quem jogou como central entre o minuto 30, o minuto da expulsão de Niakate, e o minuto 36, o minuto da entrada em campo de Serdar Saci, que foi colocar-se como central ao lado de José Fonte, passando então o Braga a jogar numa espécie de 4-4-1, com Moutinho e Zalazar a formarem dupla de meio campo, e esta dupla tinha que se haver com a tripla de meio campo do União Berlim. Na frente, o Braga mantinha os 3 homens, Jaló na direita, Horta na esquerda e Simone Banza como ponta de lança. Com a forma como o Braga depois, na segunda parte, acabou por conseguir chegar ao empate, acabou por ser um bocadinho mais parcimonioso Artur Jorge nas trocas daí para a frente. Trocou de ponta de lança ao minuto 68, Banza por Abel Ruiz, e a 10 minutos do fim, numa altura em que o Braga já estava a perder o controle da situação e não estava a conseguir manter a tal cadência elevada a que um jogo partido estava a forçá-lo, abdicou de 3 homens que estavam a ser fundamentais para a produtividade ofensiva da equipa. Trocou Zalazar por André Horta, um médio também das mesmas características, trocou o lateral direito Víctor Gomes por João Mendes, outro lateral direito, e trocou Álvaro Jaló, extremo direito, por Roger, que foi colocar-se na mesma posição. O Braga, no entanto, já não voltou a ser capaz de produzir o mesmo futebol daí para a frente. Quanto à equipa do União Berlim, pois muito bem, mexeu pela primeira vez ao minuto 62 e não mexeu taticamente, porque saiu Behrens para entrar Fofana, e Fofana ainda teve uma belíssima ocasião para desfazer o empate ao minuto 84, quando aproveitou um cruzamento de Roussillon e cabeceou por cima da barra da baliza de Mateus. Foi a única ocasião do União Berlim durante toda a segunda parte, e ao mesmo tempo também Tossar cedeu a posição a Aberer, mas manteve a equipa do União o seu 4-3-3. Mais à frente, ao minuto 78, Laiduni cedeu a posição a Aronson e Khedira a Kral, mas manteve-se na mesma o 4-3-3 do União Berlim. Parece que vai ser este o sistema tático a implementar por Nenad Bielica, o novo treinador da equipa alemã.
Se o Sporting Clube Braga conseguiu equilibrar o jogo e até ganhar ascendente em quase todos os índices, a jogar com 10 contra 11 do adversário, isso deveu-se sobretudo a uma série de exibições absolutamente transcendentes no seu 11. Esteve muito bem o lateral direito Víctor Gomes, esteve bem também o lateral esquerdo Borja, depois sempre seguro João Moutinho, um pêndulo, quer a atacar, quer a defender, a manter a posse, sempre a manter a equipa ligada, mesmo naquele período em que o jogo partiu mais. Igualmente importantes as ações de Ricardo Horta e de Jaló, porque a dada altura tinham que fechar do ponto de vista defensivo, fechar um meio-campo a 4 e depois tinham que ser eles a agredir o espaço nas costas dos laterais do adversário, mas o grande herói deste jogo foi Zalazar. Que grande jogo fez Zalazar, sobretudo a partir do momento em que baixou no campo, em que passou para segundo médio. Parece-me a mim que o melhor equilíbrio possível para o meio-campo do Sporting Clube Braga é com um jogador que tenha características de segundo avançado. Pode até ser o Ricardo Horta, quando houver Bruma e Djaló para jogarem a partir das faixas. Pode ser Pizzi como alternativa. E depois, dois médios de perfis diferentes e complementares, que podem ser ou João Moutinho ou Vítor Carvalho, por um lado, jogadores mais seguros, jogadores mais de posse, jogadores que arriscam menos, e depois um jogador mais progressivo, um jogador que arrisca mais no passe, como é Zalazar, ou em alternativa podem ser Al-Musrati ou André Horta. Parece-me que é esta a melhor conjugação do meio-campo do Sporting Clube Braga, e Zalazar só apareceu no lugar que lhe permitiu ser o verdadeiro herói deste jogo, a partir do momento em que o Sporting Clube Braga teve que abdicar do meio-campo a 3 e passou a tê-lo perto de João Moutinho no comando das operações a meio-campo. Quanto à equipa do União Berlim, exibição competente do português Diogo Leite, mas o grande jogador da equipa do União foi mesmo o lateral esquerdo Roussillon. Foi ele que esteve na origem de todos, ouviram bem, todos os lances de perigo da equipa do União Berlim em direção à baliza de Mateus. Portanto, merece também aqui um devido destaque. O árbitro do jogo foi o francês Clément Turpin e trouxe aqui para analisar convosco 5 lances desta partida. O primeiro aconteceu ao minuto 30 e foi a expulsão de Niakate por pisão em Berens. A primeira análise do árbitro foi no sentido de mostrar cartão amarelo ao defesa central franco-maliano, mas depois o VAR chamou-o a ver as imagens e ele não precisou de mais do que uma dezena de segundos para tomar uma decisão suplementar, que foi a de mostrar o cartão vermelho. Foi um pisão perigoso e, portanto, perfeitamente justificada a expulsão de Niakate ao minuto 30. Depois, esteve bem Turpin ao minuto 39, quando advertiu Tossard por simular de forma grosseira uma grande penalidade dentro da área do Sporting Clube Braga. Aceito perfeitamente que não tenha mostrado segundo o amarelo ao Laidoni ao minuto 45 por falta, porque já sabem o que eu penso dos segundos amarelos. Sempre que possível, e a não ser que seja um lance absolutamente evidente, devem ser evitados. E não era o caso. Foi uma falta que passava perfeitamente sem a demonstração disciplinar. Tive muitas dúvidas, e este é o meu principal lance de dúvida, porque nenhuma repetição me esclareceu por inteiro estas dúvidas, no lance em que o Sporting Clube Braga pediu grande penalidade ao minuto 45 mais 1. Foi ao terceiro remate. Primeiro, José Fonte rematou para a defesa de Ronald. Depois, Jaló chutou e a bola foi salva em cima da linha por Berens, aí de forma perfeitamente regular. E, finalmente, no remate de Serdar, a bola parece bater no braço de Diogo Leite quando ia em direção à baliza. Mas o braço estava, de facto, praticamente encostado ao corpo. Portanto, aceito perfeitamente a decisão do árbitro, embora me tenham ficado algumas dúvidas relativamente à possibilidade de poder ser marcada aqui uma grande penalidade a favor do Sporting Clube Braga. Por fim, lance também, enfim, na margem da dúvida, ao minuto 70, quando o Borja tem uma mão no ombro de Juranovic e este, que ia a correr para a frente com a bola, assim que sentiu que tinha cruzado a linha da área, foi acometido de uma súbita falta de força nas pernas e deixou-se cair. Esteve bem, do meu ponto de vista também, Clément Turpin ao não punir este lance, porque a mão no ombro lá estava e não me parece que tenha sido por ela que Juranovic deixou de ter possibilidade de continuar a jogar ou viu prejudicada a possibilidade de continuar a jogada de ataque. Portanto, feitas as contas, boa a arbitragem de Clément Turpin.
Futebol de Verdade, de segunda a sexta-feira, às 12h30